Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a nova estratégia de segurança da Rússia que foi assinada por Putin. Para começar, é bom lembrar que a última versão desse documento foi publicada por Putin em 2020. Mas dessa vez a estratégia de 2024 traz algumas mudanças importantes. Pela primeira vez o texto menciona a russofobia, que é definida como atitudes e ações hostis, tendenciosas e discriminatórias contra cidadãos, idioma e cultura russa, especialmente por parte de estados considerados hostis à Rússia. Diferente da versão anterior, a nova estratégia acaba colocando a Ucrânia como a principal fonte de extremismo. O documento acusa a Ucrânia de espalhar ideias neo-pontinho e afirma que a Rússia precisa eliminar essas ameaças. Como sabemos, esse argumento esteve na base da justificativa usada por Putin em fevereiro de 2022, quando lançou a chamada Operação Especial que deu início à guerra. Ele alegava querer desnar o país. Além disso, o documento menciona a russofobia e a discriminação como causas profundas do conflito e acaba se alinhando com os discursos do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que coloca essas supostas discriminações como algo que qualquer negociação futura vai precisar abordar. Bom, gente, tudo isso acaba indicando que o Kremlin provavelmente usará esse novo documento estratégico para justificar suas posições futuras, assim como balizas para negociações tanto com a Ucrânia quanto com o Ocidente. Eu acho que a palavra-chave do documento é o extremismo, e nesse ponto, o alvo tanto está no exterior quanto dentro da própria Rússia. Nesse aspecto, eu acho interessante que a estratégia também traz pontos que parecem mirar diretamente na comunidade ultranacionalista pró-guerra na Rússia. Por exemplo, o documento alega que imigrantes estão promovendo atividades ilegais que contribuem para o extremismo em várias regiões do país. Ele propõe endurecer as políticas de imigração, combater eventos de propaganda entre imigrantes e ajustar programas educacionais no Cáucaso do Sul e na Ásia Central. Isso com o objetivo de prevenir a disseminação da russofobia. Esse foco nos migrantes, de alguma forma, atende a demandas antigas de blogueiros ultranacionalistas russos que frequentemente pedem políticas migratórias mais rígidas e criticam a russofobia em antigos estados soviéticos como o Cazaquistão. Bom, gente, para Putin é um equilíbrio bem delicado. Atender a esse eleitorado xenófobo e ultranacionalista, que é um dos pilares de apoio à guerra na Ucrânia, mas sem comprometer a necessidade de mão de obra migrante para a economia e até para o exército russo. Bom, gente, agora vamos conversar sobre a mudança que está virando a página da geopolítica energética na Europa. Hoje, segunda-feira, a Rússia ainda enviou gás para clientes europeus através da Ucrânia, mas estamos vivendo os últimos dias antes do vencimento do acordo, que expira no final desse ano, ou seja, amanhã. Com isso, ao menos ao que parece, estamos assistindo praticamente o fim do domínio da Rússia sobre o mercado de gás europeu. Os suprimentos de gás russo via Ucrânia estão prestes a parar já nas próximas horas do 1º de janeiro, o que acaba marcando o fim de um contrato de 5 anos. Kiev deixou claro que não vai negociar um novo acordo enquanto a guerra com a Rússia continuar, e já estamos quase no 3º ano desse conflito. É interessante lembrar, gente, que durante décadas, desde a época da União Soviética, Moscou construiu uma participação enorme no mercado de gás europeu, chegando no auge a dominar 35% dele. Mas essa guerra na Ucrânia praticamente desmontou esse domínio da Gazprom, que era uma gigante no setor de energia da Rússia. Desde que a guerra começou lá em 2022, os russos perderam uma fatia enorme do mercado de gás para concorrentes como Noruega, Estados Unidos e Catar. Enquanto isso, a União Europeia tem se esforçado para reduzir sua dependência do gás russo e não foi fácil. Essa queda no fornecimento russo acabou elevando os preços do gás a níveis históricos, o que gerou inflação e deixou o custo de vida bem mais pesado para os europeus. Mas olha só, o término desse acordo de trânsito agora não deve causar aquele caos de preços que vimos lá em 2022. Sabe por quê? Porque os volumes restantes de gás são bem pequenos. Em 2023, a Rússia enviou só 15 bilhões de metros cúbicos de gás via Ucrânia, o que é apenas 8% do que era nos tempos áureos, lá em 2018 e 2019. Hoje, praticamente todas as rotas de gás russo para a Europa estão fechadas. A Yamal Europa, que passa por Belarus, e a Nord Stream, lá no Báltico, foram encerrados. Aliás, vocês lembram, né, que a Nord Stream foi danificada em 2022, né? Agora, as únicas rotas ainda ativas são a Blue Stream e o Turk Stream, que passam pelo Mar Negro até a Turquia. E parte desse gás que vai para a Turquia acaba sendo redirecionado para a Europa, incluindo para a Hungria. Sem dúvida, é um cenário bem diferente do que era há alguns anos atrás. A Gazprom teve um prejuízo pesado em 2023, algo em torno de 7 bilhões de dólares, o primeiro déficit anual desde 1999.
E tudo isso por conta da perda do mercado de gás na União Europeia. Essa situação gerou uma série de conflitos, tanto contratuais quanto políticos. Por exemplo, na Moldávia, o primeiro-ministro Dorin Hristian pediu ao governo para se preparar para uma possível nacionalização da Moldovagás, que, vale lembrar, é metade da Gazprom. Por outro lado, a Gazprom disse que planeja cortar as exportações de gás para a Moldávia já a partir de 1º de janeiro por causa das dívidas não pagas. A Moldávia, é claro, negou estar devendo e acusou a Rússia de querer desestabilizar o país, o que Moscou também negou. Na última sexta-feira, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, falou que o país pode pensar em medidas recíprocas contra a Ucrânia. Uma delas seria parar de fornecer energia de backup, caso Kiev realmente interrompa o trânsito de gás a partir de 1º de janeiro. E claro, gente, isso acabou gerando um climão, né? Nós chegamos a comentar em um vídeo anterior, né? Zelensky acusou Fico de estar abrindo um segundo front energético contra a Ucrânia, supostamente atendendo a ordens da Rússia. Mas a Eslováquia, claro, negou essa acusação. A Gazprom disse que hoje, segunda-feira, vai enviar 42,4 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa via Ucrânia. Esse volume é bem parecido com o que a gente tem visto nos últimos dias. Mas, segundo reportagens, eles já estão planejando como se nenhum gás fosse mais passar pela Ucrânia depois do dia 31 de dezembro. Zelensky chegou a dizer que a Ucrânia poderia considerar continuar o trânsito de gás russo, mas com uma condição: que Moscou não receba pagamentos pelo combustível enquanto a guerra estiver em andamento. Bom, gente, enquanto isso, hoje, segunda-feira, Biden anunciou quase 6 bilhões de dólares em ajuda militar e orçamentária para Kiev. O presidente está usando seus últimos dias no cargo para reforçar o apoio antes que Trump assuma a presidência, o que acontece já no próximo dia 20 de janeiro. Desses 6 bilhões, Biden direcionou 2,5 bilhões para reforçar a segurança na Ucrânia. A secretária de Tesouro, Janet Yellen, anunciou 3,4 bilhões em ajuda orçamentária. Dentro desse pacote, há 1,25 bilhão em ajuda militar retirada dos estoques dos Estados Unidos e um pacote de 1,22 bilhão dentro da Iniciativa de Assistência e Segurança da Ucrânia, a USAI. Esse último, por sinal, é o pacote final do governo Biden. Sobre a USAI, o equipamento militar é comprado da indústria de defesa ou de parceiros e por isso pode levar meses ou até anos para chegar ao campo de batalha. Janet Yellen explicou que essa ajuda orçamentária foi organizada em conjunto com a USAID e o Departamento de Estado. Esse é o último pagamento dentro da Lei de Aproximações Suplementares de Segurança para a Ucrânia de 2024. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse apoio, desde o começo da guerra, o Congresso já aprovou 175 bilhões de dólares em assistência para a Ucrânia. Biden destacou que essa nova assistência vai dar à Ucrânia aquele reforço imediato e estratégico que ela tanto precisa. Estamos falando de suprimentos de defesa aérea, artilharia, munições, foguetes e até veículos blindados que já estão sendo enviados. Desde o início da guerra, os Estados Unidos destinaram 61,4 bilhões de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia e mais de 30 bilhões em ajuda orçamentária para manter o governo funcionando, incluindo o pagamento de salários de professores e funcionários públicos. E Ellen disse ainda que manter o apoio econômico à Ucrânia é essencial para que o governo consiga continuar funcionando e defendendo a soberania do país. Aí concluiu dizendo que o sucesso da Ucrânia é um interesse nacional fundamental dos Estados Unidos.